Beleza, pessoal? Nós estamos começando mais um programa Tereré com Fé e hoje eu estou aqui com a minha convidada, a Indiane Domingues. A Indiane é psicóloga e eu quero te agradecer, Indiane, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando de algo tão importante. Que maravilha, pessoal. Como vocês podem ver aqui de costume, nós temos aqui o nosso tereré e eu já quero passar aqui o meu primeiro tereré para Indiane. Nós temos aqui a nossa garrafa de tereré, nós temos à nossa direita lá a Bíblia Sagrada, né, simbolizando a fé. Com isso nós temos o tereré com fé e nós queremos levar algo de Deus para a sua vida em mais este episódio. Para você ainda que não visitou o nosso canal no YouTube, eu quero pedir a você, vai lá no YouTube, é só digitar no campo de busca Tereré com Fé, vai aparecer os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, corre lá, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui. Eu quero pedir a você que vai visualizar os nossos vídeos. Muitas vezes você só assiste, mas eu quero te pedir agora que quando você assistir, não deixa de dar o seu joinha lá, de apertar lá em cima daquele sinalzinho de dedo assim. Isso vai contribuir muito para o crescimento do nosso canal. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com seu vizinho, com seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim. Leve para eles algo de Deus através do nosso projeto, através da nossa vida. E nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com a Indiane Domingues. Como eu disse anteriormente no início, a Indiane, ela é psicóloga e nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto que é recorrente e que é muito grande no nosso país e também que tem afetado as nossas igrejas. Nós vamos falar hoje sobre a depressão. A psicóloga Indiane aceitou o nosso convite para estar aqui tratando desse assunto e eu já quero começar aqui com a Indiane o nosso bate-papo. Indiane, nós temos esse assunto hoje que é um assunto delicado, um assunto que muitas vezes está escondido dentro da pessoa e também um assunto que está diretamente ligado com aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão na igreja e que muitas das vezes estão atuantes, estão frequentando os cultos, estão muitas das vezes louvando, estão muitas das vezes até pregando. E nós estamos hoje para debater um pouquinho sobre esse assunto. E eu já queria começar te perguntando, Indiane, o que é a depressão? Conte para nós um pouco o que é a depressão. Está certo. Então, eu vou dar, né, uma visão para a psicologia, para a ciência do que é a depressão. E também já queria deixar claro, né, que sou psicóloga, atuo na área, mas também sou cristã. Sou cristã, inclusive sou esposa de um pastor, né, e pastorei uma igreja. E eu tenho atendido bastante pessoas cristãs e tenho visto como isso está realmente afetando, né, as pessoas que, mesmo que elas atuam, que elas exercem uma fé, ou que elas estão na linha de frente, elas ainda assim estão sujeitas, né, a ter um quadro depressivo ou a desenvolver a depressão. Então, assim, é algo que nós devemos realmente quebrar tabus, né, falar mais, dizer, né, para as pessoas que elas podem procurar ajuda, que isso é tratável, né? Então, todos nós estamos sujeitos a desenvolver a depressão, mas existe tratamento, né? Então, assim, o que é a depressão? Vamos tentar falar. Depressão, ela é uma alteração no humor. Então, assim, depressão não é tristeza, depressão não é sinônimo de tristeza. Depressão é uma alteração de humor. Porém, para a psicologia, para a ciência, humor não significa somente tristeza ou alegria, né? Quando pensamos em humor, nós pensamos o quê? Ou eu estou triste ou eu estou alegre. Para a psicologia não é bem isso. Então, assim, o que é humor? Humor, ele diz respeito à nossa energia física e diz respeito à nossa sensibilidade. Então, o que seria essa energia física? Energia física é realmente a força, a vitalidade que eu tenho para fazer as coisas. E a sensibilidade diz respeito ao prazer. Então, assim, quando a pessoa ela está num quadro depressivo, a tendência é diminuir a energia dela
e diminuir a sensibilidade ao prazer. Então, assim, aqui eu já começo a diferenciar uma tristeza comum, né? É uma tristeza que todos nós podemos passar, podemos desenvolver por algum acontecimento na nossa vida, com a depressão. Então, começa aí uma diferença. Não é só uma tristeza. Para você dizer, para você pensar, não, será que eu estou num quadro depressivo? Você precisa pensar nisso. Como está a minha energia? Como está a minha vitalidade para fazer as coisas? Então, assim, eu faço as coisas com vontade ou estou fazendo as coisas sem desejo, sem força, sem prazer? Então, uma das características então da depressão, ou a depressão em si, como você está citando, ela não está relacionada somente ao psicológico. Ela está relacionada às nossas atividades físicas, podemos dizer assim. Sim, isso. Então, assim, ela atinge tanto o psicológico como também o físico. Então, assim, uma coisa que é legal para a gente pensar, vamos dizer que o ser humano ele não é estável. Então, é comum todos nós termos oscilações de humor. Então, assim, um dia nós estamos bem, outro dia já não tanto. Então, vamos pensar uma linha onde existe uma oscilação normal, certo? Certo. Só para eu entender uma Sim? coisa, então, o ser humano ele é dotado dessas variações, podemos dizer assim. Sim. Agora, existe uma normalidade para esse padrão, podemos dizer assim. Isso. Vamos dizer assim, que existe uma normalidade, podemos usar esse termo. Então, assim, vamos dizer que nós estamos nessa normalidade de oscilação. O que acontece com a depressão? Nós estamos nessa normalidade e existe algum gatilho. Então, para a psicologia, se chama gatilho, seria um acontecimento, uma fala, algo que desperta na pessoa e ela acaba desencadeando esse quadro depressivo. Então, a partir desse gatilho, essa linha, essa oscilação aqui que era normal, ela cai. Ou seja, ela tem um afundamento mesmo de humor. Então, é muito, você entendeu? Então, daí vem o termo depressão. Olha que legal, a psiquiatria roubou o termo depressão da geografia. O que é depressão? Você entendeu? É um afundamento. Então, assim, quando a pessoa está nesse quadro, aí realmente já é tudo mais intenso, você percebe? Não é mais a tristeza comum. E aí, assim, quando ela está nesse afundamento, é normal, é comum ela começar a ter a diminuição da energia, então ela começa a se sentir muito fadigada, ela tem muita fadiga para fazer as coisas. É como se ela sentisse, ela carregasse um saco de areia nas costas para fazer tudo, atividades diárias. Então, assim, levantar da cama, arrumar uma cama, tomar café da manhã. Essas atividades mais comuns do nosso cotidiano, elas já passam a ser mais cansativas, Isso. mais difíceis. Sim, difíceis, cansativas, e ela perde o prazer. Então, assim, pensa que você faz algo que você sente prazer e você vai fazer isso, você vai continuar fazendo essas mesmas coisas, mas sem o prazer. Então, é como se o mundo perdesse o colorido. Então, realmente, ela olha para tudo como se aquilo não tivesse graça, aquilo fosse sem sal, ela perde o colorido das coisas, você entendeu? Sim. Então, por isso que a gente consegue imaginar como é algo difícil, como a depressão ela não é realmente somente uma tristezinha, somente como as pessoas usam termos pejorativos, né? A depressão é algo bem sério que afeta realmente no dia a dia da pessoa, na rotina da pessoa. Entendi. A Indiane trouxe aqui a definição da depressão, o que ela é. Indiane, eu tenho uma fonte aqui que é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que diz assim: no Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é 4,4%. Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, colocando o Brasil no topo de casos de depressão na América Latina. É uma fonte da OMS
é um número bastante grande, né? É um número que nos preocupa. Sim. Porque nós vemos que a depressão, muitas das vezes, é uma doença silenciosa, né? Ninguém sai gritando pelas ruas, estou depressivo, estou passando por isso e estou entrando em depressão, né? Então, como é que você vê, Indiane, esse quadro tão alarmante assim? A depressão, né, ela é uma doença ainda muito pejorativa. Então, assim, as pessoas, elas realmente procuram ajuda quando elas já não estão mais suportando, né? Então, assim, por isso, eu acredito que esses números estejam tão altos, porque nós poderíamos também trabalhar com a prevenção. Então, assim, quando nós poderíamos já começar, quando começasse os sintomas, a gente já procurar ajuda, já procurar ver o que está incomodando, mas não. Nós simplesmente deixamos ela ali escondida, tentamos prosseguir, né? Simplesmente, não, eu não estou muito bem hoje, mas eu vou melhorar. Ou simplesmente, né, o que é mais agravante para as pessoas que têm a fé cristã, né? É um canal cristão, então acredito que eu tenho abertura para falar isso. Simplesmente nós pensarmos o quê? Não, eu vou orar e Deus ele vai fazer. Então, assim, com certeza, né? Eu acredito que Deus ele tem poder para curar a depressão, assim como ele tem poder para curar qualquer doença. Mas também a Bíblia diz que aquilo que nós podemos fazer, Deus ele não vai fazer por nós, né? Então, assim, ainda acontece isso. A gente acredita, né, que não precisa procurar ajuda no início, no começo dos sintomas. Então, a gente já vai procurar ajuda quando realmente já não estamos conseguindo mais vivenciar as nossas rotinas do dia a dia. Então, por isso, eu acredito que o número esteja tão alto, né? Tão alto. E dentro desse número de 12 milhões de pessoas, nós vemos que a depressão, ela não escolhe classe social, ou seja, nós vemos aí que diferentes classes sociais de pessoas são aí acometidas dessa doença, né, desse problema. Como você vê isso, Diana? Isso, com certeza. Então, assim, ela não tem distinção de classes nem de idade, né? Então, realmente existe uma explicação para isso, né? Por que não há distinção? Qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a depressão. Então, tanto na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice, né? E em todas as classes sociais. Por quê? Existem as causas, né, para desenvolver a depressão. Lógico que não é uma causa, não tem uma só explicação. São multifatoriais que a gente fala. Então, o ser humano ele é muito complexo. Então, não tem como a gente, né, dar uma causa. Por que a pessoa desenvolve depressão? Não existe. Mas existem, né, vamos dizer assim, fatores de risco, fatores que ajudam a desenvolver a depressão. Então, um deles seria a genética. Então, se nós formos pensar na genética, ela acomete realmente, né, a todos. Então, o que seria a genética? Estudos já comprovam que se você teve pais com depressão, você tem 2 vezes mais chance de ter a depressão. E se você teve avós com depressão, você tem 3 vezes mais chance de ter a depressão. Então, para cada geração, a possibilidade aumenta. Isso. Então, nós pensamos na genética, ela tem um fator importante. Ela é responsável de 30% a 70%. Não é 100%, né? Então, não é porque eles tiveram que você vai ter. Mas de 30% a 70% a genética é responsável pelo desenvolvimento da depressão. E não só ela, né? Então, como é multifatoriais, não é um fator. Então, assim, a genética é um dos fatores. Outro fator que é muito importante é os eventos estressores que nós vivemos. Então, assim, o que seria? Perdas na infância. Então, assim, né, eu já digo o quanto é importante tudo que nós vivemos, desde a primeira infância, né, até a vida de hoje. Então, interfere. As coisas que nós vivenciamos interferem ainda hoje na nossa vida. Então, assim, perdas na infância, negligência na infância, então, abusos, tanto físico como sexual. Esses fatores estressores que algumas pessoas vivenciaram ajudam também
a ela desenvolver a depressão em algum momento da vida. Às vezes não perto do evento quando aconteceu, às vezes pode acontecer bem mais para frente, mas são fatores que a pessoa viveu e que ajudam. Outro fator importante são substâncias tóxicas que nós ingerimos. Então, o que seria? Alimentos, alguns alimentos inflamatórios, como, por exemplo, alimentos ricos em açúcar, carboidrato, interferem, também pode ser um fator de risco. Quer dizer que até a nossa alimentação, então, ela interfere diretamente. Sim. Na ocasião aí da pessoa vir a ter a depressão. Isso. Então, lembrando, né, que não vai ser esse fator isolado. Isso, então não vai é ser só por causa da alimentação, né? Né? Então não é só pela minha alimentação que eu desenvolvi a depressão, mas em conjunto com outros fatores de risco pode ajudar, você entendeu? E aqui nessas substâncias tóxicas entra também o uso e abuso de álcool e outras drogas. Entendi. Né? Também interfere. Entendi. Agora, Indiane, nós estamos aí diante de uma pandemia, né? Nós estamos passando por uma situação um pouco delicada, né, do nosso país aí, eu acredito que o mundo também. E quando nós falamos da depressão a nível mundial, né, não só no Brasil, eu acredito que no Brasil também tenha tido um grande crescimento aí da depressão, mas a nível mundial, né, por conta da pandemia, nós vimos aí que o número de pessoas com a depressão por conta da pandemia, né, por assim dizem, né, cresceu muito. Do seu ponto de vista, você acredita que a pandemia teve uma relação direta com o crescimento desse número, talvez a nível mundial? Eu acredito que sim. Eu posso dizer que, na minha visão, a pandemia ela pode ter sido até um gatilho para algumas pessoas. Então, assim, às vezes, alguma pessoa que em algum momento ela já teve algum quadro depressivo, ela fez o tratamento, ela melhorou, mas com a pandemia pode ter sido um gatilho para ela desenvolver novamente. Ou até mesmo aquela pessoa que tinha uma tendência, talvez. Sim. Vamos dizer que assim, uma pessoa ela já estava começando a ter alguns sintomas, né? E com a pandemia pode sim ter tido um agravamento, vamos dizer assim, né? Porque alguns dos sintomas também da depressão, que é muito comum, o pensamento, né, assim, alterações no pensamento. Então, assim, pensamentos pessimistas, pensamentos de desesperança. Então, assim, se tudo estando bem, a pessoa ela já tem a tendência a ter esses pensamentos, a pessoa, né, com o quadro de depressão. Então, assim, imagine com a pandemia, com algo real. E se nós formos observar a pandemia, ela trouxe uma situação de agravamento em todas as áreas, né, da nossa vida. Acredito que também de muitas pessoas que também um dos gatilhos, né, que eu acredito que deva ter também está diretamente relacionado com a depressão, que seria a questão financeira. Como é que você vê essa questão do financeiro relacionado à depressão? A depressão. Assim, com certeza o financeiro ele é muito importante e ele interfere, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, na saúde mental, com certeza interfere. Então, assim, se você não está com um financeiro estável, né, se você vem enfrentando muitos problemas, com certeza isso vai interferir na sua saúde mental. Porém, não existe nada comprovado que ela seria um fator de risco para desenvolver a depressão, entende? Então, assim, mesmo pessoas passando por problemas, né, ela consegue procurar alternativas para sair disso. Ela entende que são fases que ela está passando, ela vai procurar saídas. Agora, uma pessoa que ela já está num quadro depressivo e ela está passando por problemas financeiros, com certeza vai ser mais um fator para ela continuar aprofundada ali naquele nível da queda de humor. Né? Porque assim, a tendência dela é ser pessimista. E aí está acontecendo coisas para comprovar aquele pensamento, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, numa pessoa que já tem um quadro depressivo, o financeiro interfere muito, com certeza. Agora, Indiane, eu sei que você, como já citou, né, é esposa de pastor. Isso. O seu esposo é pastor de uma igreja. E
eu queria saber agora a sua opinião, como é que você tenta lidar com essa situação, porque além de você ser uma cristã atuante, esposa de pastor, que é muito significativo, né? Como é que você concilia essas duas opiniões, como especialista e também como cristã? Como você lidar com isso? Sim, legal, uma boa pergunta, assim. Eu comecei esse conflito antes de iniciar a faculdade. Então, vamos dizer, eu comecei esse conflito na minha mente, né? Quando estava estudando ainda. Até antes, quando eu decidi escolher a psicologia. E tem algo muito legal que eu conto, aonde eu tenho oportunidade, que assim, quando eu decidi, ainda há 9 anos atrás, ainda era muito estigmatizado, né? Ai, fazer psicologia, uma pessoa que está ali tá na igreja, ainda não era tão bem vista. E eu tinha esse desejo desde a infância de fazer psicologia, e eu fui conversar com um pastor, que foi o que me ajudou a decidir, né? Então eu conversei com o pastor Ximenes, na época ele era meu pastor, e ele me deu uma resposta convincente. Eu falei, pastor, o que eu faço? Eu gostaria de fazer psicologia, mas as pessoas falam que psicologia não é de Deus, que psicologia vai interferir. As pessoas que fazem psicologia desviam. Eu lembro que eram esses conflitos que eu tinha, né? Bem novinha, eu tinha 17 anos. E ele virou para mim e falou assim, minha filha, você só vai desviar fazendo uma faculdade de psicologia se você nunca foi cristã, se você nunca aceitou Jesus. Agora, se você tem a sua fé bem firmada, você não vai desviar. Simplesmente você vai estudar tudo que você precisa aprender e você vai guardar para a sua vida as coisas que realmente importam, e as coisas que não são úteis para você, você vai descartar. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu decidi fazer, fiz a faculdade, e é realmente como eu atuo. Então, assim, eu não misturo, né? Jamais misturo religião com a minha profissão. Então, assim, na igreja, quando as pessoas me procuram, eu dou o aconselhamento pastoral. Lógico que eu utilizo técnicas, usa de algumas ferramentas, né, de algumas ferramentas da psicologia, da graduação, para ajudar as pessoas, mas, né, sempre centrado no evangelho. Já no meu consultório, né, eu utilizo as técnicas, né, realmente comprovadas pela ciência. Então, as técnicas da psicologia. Então, eu sempre soube diferenciar. Então, por mais que no começo eu tive esse conflito, mas eu vi que é possível. Mesmo sendo tão atuante, tendo a minha fé tão fervorosa, eu consigo diferenciar as duas coisas. E assim, uma visão que eu sempre carrego comigo a ciência, isso é uma opinião minha, mas para mim a ciência ela é incompleta. Então, assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo a soberania de Deus. Porque, assim, a ciência, ela não dá conta de tudo, né? Mas, por outro lado, eu vejo que Deus, ele tem todo o poder para resolver todas as coisas. Então, eu tento, né, consigo diferenciar ali a minha atuação como cristã e a minha atuação como psicóloga, né? Mas eu deixo aqui as minhas duas visões. Apesar de eu achar a ciência incompleta, eu com certeza acho que ela é muito eficaz, eu utilizo dela, cada dia eu busco mais conhecimento, né? Eu amo aprender, eu amo ajudar pessoas, cuidar de pessoas, eu amo ver esse resultado, pessoas que chegam no consultório destruídas e depois elas te agradecem falando, olha, minha vida mudou, e são com técnicas da ciência. Então eu amo ver esse resultado, mas também, né, amo ver o resultado da soberania de Deus, do que Deus faz, né, do sobrenatural que nós vivemos, né, com Deus. Entendi. Maravilha, Indiana. Uma frase que eu peguei para mim aqui, no que você disse. Quanto mais você estuda, mais você vê a soberania de Deus. É isso mesmo? Isso. Fica para nós aí uma lição, porque muitas das vezes o conhecimento, para quem não sabe fazer essa separação, vai um pouco ofuscando a nossa fé, né? Isso. E alguns, né, infelizmente, acabam ali entrando em apostasia, né, que é o abandono da fé por conta do conhecimento. Eu conheço vários assim que estudam tanto, né, que acabam desacreditando da fé. Mas que Deus te abençoe por isso, que você tenta levar aí
bem separadinho umas coisas aí. Mas ainda continuando, falando um pouquinho da sua profissão, né? E também da depressão, você acredita que em muitos casos a depressão é uma falta de Deus? Olha, eu acredito que as pessoas, que há uma mistura. Eu não acredito, a pessoa que ela realmente ela foi diagnosticada com depressão, eu não acredito que seja falta de Deus. Entendi. Então eu vou tentar... Se trata então de uma doença. Isso, então assim, algo, ela procurou ajuda de um profissional, ela realmente foi diagnosticada com um quadro depressivo. Eu não acredito que seja falta de Deus. Inclusive, né, nós temos visto muitos pastores, muitas pessoas atuantes desenvolvendo a depressão, né? Lógico que também não é pelo fato de ser pastor ou de estar atuando que estar com a presença de Deus na vida dele. Também existe isso, né? Mas diagnosticado, eu acredito que não é falta de Deus. Mas o que eu vejo que está ficando muito comum é as pessoas banalizarem isso. Tá comum algumas pessoas passar por algum momento difícil. Eu acho que eu estou com depressão, e ela fica com aquilo, com aquela verdade para ela, você entendeu? Eu acho que eu estou com depressão, e aí, vamos dizer assim, que seja um certo gatilho na mente dela, para ela ir realmente só tendo comportamentos que não são agradáveis para a vida dela. Então, um deles é se afastar de Deus, né? Parar de orar. Então, para uma pessoa que é ativa, né, com Deus, que ora, que lê a Bíblia, então ela começa a parar de orar, ela começa a parar de ler a Bíblia, ela começa a parar de se socializar com os irmãos da igreja. Então, isso são fatores que realmente vai ajudar ela a desenvolver uma tristeza e, né, possivelmente até uma depressão. Entende? Mas, assim, o que eu estou tentando colocar é que realmente uma pessoa diagnosticada com um quadro depressivo, eu jamais vejo como falta de Deus. Eu realmente vejo como uma doença, né, e como algo que a pessoa não escolheu. Até porque um dos fatores também que desenvolve a depressão são alterações cerebrais. Então, são diminuições de conexões, são faltas, às vezes, de hormônios. Então, realmente é algo biológico. Então, não é algo que a pessoa escolhe ou que esteja ali nas mãos dela para desenvolver ou não desenvolver. Então, sendo assim, eu não consigo ver como falta de Deus. Agora, Indiane, como é que nós podemos combater a depressão? Quais aí as opções, além do tratamento psicológico, né? Como é que você dá aí umas dicas para quem se acha estar com depressão, ou para até mesmo quem está, né, cometido um problema desse? Como é que nós podemos combater a depressão? Legal. Então, assim, a depressão, como nós já tínhamos falado, é algo tratável, né? É uma doença e existe tratamento. São 2 tipos de tratamentos mais eficazes. Tratamento medicamentoso, então são tratamentos, né, com antidepressivos, e para isso somente o psiquiatra, né? O psicólogo não tem essa autonomia para prescrever o remédio. Para prescrever o remédio. Então, um tratamento muito eficaz é o medicamentoso, e o segundo é o tratamento com a TCC. Aí já é com o psicólogo, né? Então, o que é a TCC? Terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma terapia que tem muita eficácia, já comprovada, para combater a depressão. Então, existem esses 2 tipos de tratamento. E, com certeza, é muito mais eficaz os 2 estando atrelados, né? Então, assim, a pessoa fazendo ali a terapia dela, e se ela precisar de medicamento, com a terapia, isso vai potencializar o medicamento. Então, muitas das vezes as pessoas preferem o caminho mais curto. Eu vou num psiquiatra e vou tomar medicamento, entende? Mas, às vezes, só o medicamento não resolve. Ela precisa fazer uma terapia. Isso. Esse TCC, basicamente, ele vai ali ajudar a pessoa a ajustar os seus pensamentos, a ajustar as suas tristezas. Explica para nós um pouquinho mais. Isso. Então, assim, a TCC, né, é uma técnica da psicologia, né, uma abordagem que ela é voltada
para trabalhar os pensamentos mesmo, né, por isso do cognitivo. Então, assim, não só o comportamento, mas trabalhar os pensamentos. Então, assim, um deles, por que ela é tão eficaz na depressão? Porque, assim, é trabalhar os pensamentos negativos, é trabalhar crenças ineficazes, crenças que nós temos. Então, assim, para a TCC, todos nós temos uma crença central. Essa crença central é o que rege os nossos comportamentos. Então, por que muitas das vezes nós temos um certo tipo de comportamento e a gente fala assim, eu não vou fazer mais. Você percebe que isso não é bom para a sua vida e você fala, não vou fazer mais. Porém, quando você vê, você está no mesmo ciclo vicioso. Você está vivenciando novamente aquele mesmo comportamento, aquela mesma situação. Por quê? Nós temos essa crença central que rege. Porém, a terapia, ela é para quê? Não é para apagar, nem para... não tem, né, como apagar o que a gente já viveu. Mas a terapia, ela é para ressignificar. É para você aprender a trabalhar essa crença que você tem. E aí, sim, a partir do momento que você tem conhecimento dessa crença, a partir do momento que você tem domínio sobre os seus pensamentos, porque tem como nós termos domínio. Então, assim, apesar dos pensamentos, por exemplo, apesar dos pensamentos negativos virem na nossa mente, e você não tem controle, né? Não vou pensar negativo, vou só pensar positivo. Isso não existe. Mas existir técnicas para você contrapor esses pensamentos negativos. Você entendeu? Para você contrapor eles com pensamentos positivos, contrapor ele com coisas prazerosas, né? Para ir ressignificando esses pensamentos. Então, assim, a TCC aborda isso e muito mais, né? Então, assim, o foco da TCC é trabalhar os pensamentos, as crenças, essas crenças ineficazes que fazem mal para a nossa vida. Entendi. Muito bom, Diana. Você acha que a igreja ela deveria ter esse suporte psicológico para oferecer a seus membros ali um psicólogo para que pudesse orientar? Porque muitas das vezes, como você frisou aqui, né? Uhum. Não é muitas das vezes uma questão da falta de Deus, mas às vezes é uma doença. Uhum. E nós vemos que a igreja hoje ela trabalha apenas um lado, né, da coisa, que é a nossa fé. E de fato a fé, Jesus, Deus, a igreja, ela é um fator de cura, com certeza. Ela é um fator de cura. Mas você concorda que a igreja ela não poderia trabalhar somente dessa forma? Teria que ter um apoio psicológico, um especialista para que pudesse dar mais suporte, conversar, tratar com essas pessoas, porque o índice de pessoas cristãs que se suicidam por conta da depressão é uma coisa incrível. Se nós fôssemos dar um número para isso, eu acredito que seria um número alarmante, assim como os 12 milhões a nível de Brasil. Como é que você vê isso? A igreja dá pouco amparo, respaldo para isso? Como é que você lidar com essa situação? Eu acredito que com certeza a igreja ela pode caminhar junto com a psicologia. Então, assim, a igreja ela deveria, né, dar mais abertura. Eu acredito que ainda é pouco, mas já tem. Já tem. Então, assim, isso é uma coisa legal, né, de se falar. Já existem igrejas que têm essa abertura, né, para a psicologia, tem profissionais ali, psicólogos, trabalhando diretamente ali com essas pessoas. Pelo menos os da linhas de frente, né, a gente já vê esse trabalho está acontecendo. Mas ainda é pouco, né, ainda é pouco. Não são todos os pastores que têm essa visão, né, ainda... Tem muitos irmãos que ainda têm a visão que, né, somente Deus basta para todas as coisas, né, e não preciso recorrer à psicologia. Então, assim, com certeza eu acredito que se houvesse essa abertura maior para um profissional estar trabalhando ali diretamente com a igreja, o número de suicídios seria menor. Então, assim, você falou algo muito legal, que realmente o número de pessoas que se suicidam por causa da depressão é muito grande. Então, assim,
vamos pensar, como nós já falamos, a depressão ela é o quê? Uma diminuição da energia física, uma diminuição da energia mental. Ela é ela tira o prazer das pessoas de fazer as coisas. Então, vamos pensar assim, na igreja, quantas pessoas, quantos pastores, pregadores estão ali pregando? Antes dava prazer para ela fazer isso, mas hoje ela prega sem prazer, ela prega sem vontade. Hoje o pastor pastoreia sem prazer, pastoreia sem vontade, perdeu o colorido das coisas, perdeu o propósito para ele. O propósito que antes ele tinha de servir a Deus, de ir para o céu, que era tão importante para ele, perdeu a graça por conta de uma doença. Mas as pessoas não olham isso dessa forma, então, deixam da forma que está e muitas das vezes pode chegar ao suicídio. Então, se houvesse um profissional, com certeza poderia, assim, ter grandes chances de evitar, Porque a pessoa ela teria ali um momento para se tratar, para procurar ajuda e ter menos chances de tirar a própria vida, com certeza. Você fez uma citação no início, que ainda tem-se um tabu. Uhum. Eu não sei se eu estou errado, mas você pode me ajudar em relação a isso, mas eu acho que ainda existe um tabu em relação a essa doença dentro da igreja. Uhum. Porque eu entendo que uma pessoa que chega para o pastor, por exemplo, pastor, estou com depressão. Uhum. Logo, se o pastor não tem aquele cuidado, aquele zelo, ou até mesmo um pouco de conhecimento, vai logo falar, não, você está endemoniado, você não está orando, você não está acreditando mais em Deus. Então existe esse tabu muitas das vezes porque eu já fiquei sabendo de casos, que pessoas ali que viveram a vida na igreja e de repente se suicidam, A gente fica sabendo posteriormente de um caso de depressão e tal, mas eu vejo que essas pessoas elas tiveram medo de chegar e reconhecer o problema para alguém que poderia ajudar, no caso, nós como cristãos, o nosso pastor ou alguém que está com a gente ali. Esse tabu existe mesmo? Ou você acredita que qual o seu ponto de vista? Eu acredito que existe, sim. Eu acredito que existe, até porque não tem esse acompanhamento, de informar. Eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que deveria existir alguns cursos para os pastores mesmo. Então, assim, para eles terem um conhecimento básico de algumas doenças, então, tanto a depressão, ansiedade, transtorno do pânico, que são doenças que estão ficando cada vez mais comuns. E deveria ter, assim, algum curso para um nível de conhecimento, pelo menos básico, para não acontecer isso que você falou, entende? Para um pastor ele conseguir diferenciar qual é um caso que a pessoa está fraca na fé, ou qual é um caso que realmente a pessoa está com uma doença, ela está precisando de ajuda, ou qual que é o caso dos dois. Às vezes ela pode sim estar fraca na fé, mas até por conta da doença, Será que a depressão já não está interferindo na fé dela também? Porque a depressão interfere no dia a dia, interfere no trabalho, no relacionamento. Por que não interferiria na vida espiritual? Com certeza ela vai interferir, Então, assim, eu acredito que ainda existe muito esse tabu por isso, por falta de conhecimento. Claro que muitos pastores, assim, já está aumentando, pastores, pregadores, pessoas que são dedicadas a pregar o evangelho, buscando conhecimento da psicologia. Isso é legal. Tem muitas pessoas com a mente aberta, mas ainda existe sim, muitas pessoas que ainda não recorrem, de jeito nenhum. Não, religião é uma coisa, psicologia é outra. E aí realmente eu acredito que algumas pessoas que estão na direção desses pastores pode, assim, ter algumas consequências. Entendi. Pessoal, eu estou recebendo, a Indiane, que é psicóloga. Indiane, eu vou dizer uma coisa a você, eu conversaria com você aqui por pelo menos mais umas 2 horas. O assunto está muito bom. Ah, que bom. Tem muita pauta. Gostei demais de ter recebido a Indiane aqui. E nós esperamos que nós venhamos ajudar alguém. Nós estamos aqui, eu estou fazendo o meu papel de transmissor da fé, podemos
dizer assim, a Indiane está aqui como especialista e também como essa pessoa que vai levar um pouco de fé para vocês. Então nós queremos aqui fazer uma separação das coisas, mas nós queremos deixar no topo disso tudo Jesus Cristo. É Ele quem salva, quem cura, quem restaura. O psicólogo está aí para ajudar. E se você está diante de um problema desse, tem sintomas dos quais foram citados aqui pela psicóloga, vá em busca de uma ajuda, busque a Deus com mais força. Indiane, eu gostaria que você deixasse algumas palavras assim, da parte cristã, para quem está precisando aí, e também da parte técnica, né, da parte como psicóloga, alguém que está diante desses sintomas e que tem aí os seus níveis de humor alterado, né? Alguns desses sintomas dos quais nós citamos aqui. O que é que você recomenda? Faça uma recomendação para quem está nos assistindo aí. Certo. Então, assim, né, a gente já está finalizando, estamos indo para a reta final, né? Eu queria deixar essa reflexão, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, basicamente, só voltando aqui, a depressão é o quê? Uma alteração no humor. E então há uma queda, né, muito grande no humor. Então, assim, se você percebe que está tendo sintomas com a diminuição da sua energia, diminuição da sua vontade de fazer as coisas, se você está fazendo as coisas sem o prazer, se você já não consegue mais ver propósito, sentido, procure ajuda, né? Procure tanto ajuda espiritual como ajuda psicológica também, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra. E o que é importante? Não, para você começar a estar num estado de alerta, será que eu tenho depressão ou não? Eu queria deixar bem claro, para você estar em alerta, esses sintomas precisam pelo menos durar 2 semanas. Se teve alguns desses sintomas 2, 3 dias e depois melhorou, ok, pense que é algo que você está passando, é uma oscilação normal. Agora, passou de 2 semanas, aí sim, você já precisa estar em alerta e procurar ajuda. E assim, eu quero deixar aqui, né, algumas técnicas simples, que lógico que não vai ser, só elas não vão ser eficazes, mas pode ajudar, né, algumas pessoas que estão passando por algum momento difícil. Então, assim, uma técnica que é comprovada para TCC é agendar algo prazeroso todos os dias. Então, assim, agenda, ou na sua agenda mesmo de papel, ou no celular, agenda algo que você gosta de fazer. Mesmo que agora você não esteja sentindo mais prazer, mas pense em algo que você fazia, que você gostava, né, para as pessoas que estão já num quadro muito grave. Pense em algo que você gostava e agende isso. Porque só o fato de você estar pensando nisso e agendar isso, o seu cérebro já está liberando hormônios de humor. Entende? Então, assim, já está trabalhando. E aí, todos os dias, você faz pelo menos uma atividade que te dá prazer. Você precisa, entende? Então, assim, não vai ser de um dia para o outro, mas tenta permanecer fazendo isso que você vai notar a diferença na sua vida. Outra técnica é, no final do dia, anote coisas positivas que aconteceram no seu dia. Coisas pela qual você é grata. Então, pelo clima, talvez no final do dia, o clima, algum momento o clima estava melhor, alguém que sorriu para você, alguém que fez alguma gentileza. Então, anote coisas simples. No começo, como a nossa mente tem a tendência a ser pessimista, às vezes você não vai achar. Você vai pensar assim, você vai deitar na sua cama e falar, eu vou agradecer pelo quê? Não tenho nada para agradecer. Mas treina, é como se fosse um treino, mesmo se você não está sentindo ainda gratidão. Anote, pense em algo. Então eu vou agradecer pelo almoço, vou agradecer pela janta, pense em algo. No começo você vai fazer sem vontade, mas depois o seu cérebro vai criando um hábito e você vai começar a ser grato pelas coisas simples ou coisas grandes, mas você vai começar a desenvolver a gratidão. E já tem estudos que comprovam que a gratidão, ela ajuda muito no tratamento da depressão. Então, assim, isso é bem legal. Então, é algo que a gente desenvolve.
Porque assim, a gente falar que é grato pelas coisas é fácil, mas a gente precisa realmente viver a gratidão. Então, assim, são duas técnicas simples, mas que eu acredito que vai ajudar. Tanto pessoas que estão, né, com um quadro depressivo, como pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil, inclusive às vezes diante da pandemia, né? São pessoas, até antes da pandemia eu estava bem, eu estava centrada, eu estava com pensamentos de esperança, eu ia, sei lá, quem sabe trocar de carro, né, melhorar minha casa, mas com a pandemia, não sei, desanimei e não consigo mais pensar em nada. Então, assim, são técnicas que podem te ajudar a voltar a ter esse olhar mais otimista, né? Entender que acontecimentos adversos sempre vão existir, mas é nós que precisamos se sobressair, né? Nós que precisamos procurar estratégias para mostrar para nós mesmos que para tudo há uma saída. E também levar acima de tudo a fé, né? Isso. Levar acima de tudo a fé, porque Jesus veio ao mundo para curar todas as doenças. Então não despreze o profissional, mas também se apegue com Jesus. Isso, com certeza. Até eu acabei falando aqui da psicologia e não falei a minha parte, né? Até se você me permite. Então, assim, para finalizar a minha fala, né? Como cristã. Então, assim, como cristã, né, eu gostaria de deixar uma palavra de esperança para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, eu falo com toda convicção, com toda certeza que Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a solução. Então, assim, busque, para você que está passando por um momento difícil, busque a Deus, busque servir a Jesus, né? Não estou aqui falando de placa de igreja, ou não estou falando de como você vai fazer isso. Não sei se é frequentando uma igreja, não sei se é da sua casa, mas busque a Deus, busque ter momentos de intimidade com Deus, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela existe, que a Bíblia está aqui representada, né? No canal Tereré com Fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, assim, procure ler a Bíblia, procure ter momentos de intimidade, né? O que é a oração? Falar com Deus. Então, fale, mesmo para você que às vezes, eu não sou evangélico, ou eu não tenho costume de não sei orar. Oração é falar com Deus. Então, fale. Eu tenho certeza que o momento difícil, o que você estiver sentindo, vai te ajudar, né? Porque, assim, para a ciência é comprovado que você precisa. A pessoa que tem uma fé, lógico que para a ciência ela não diz que é em Deus, né? A pessoa que tem uma fé em algo maior, com certeza ela tem muito mais, pensamentos positivos, ela tem muito mais esperança na vida, porque você crê em algo maior que rege a sua vida, entende? Então, assim, isso já é comprovado, né? Então, assim, procure a Deus, com certeza. Eu acredito que a ciência, ela existe, a psicologia existe, a psiquiatria existe para ajudar as pessoas. E também existe o evangelho, existe Jesus, né? Ele com certeza continua sendo o caminho aí. Que maravilha, pessoal. Eu ainda tinha muitas e muitas perguntas aqui para a psicóloga Indiane, mas infelizmente o nosso tempo é curto e nós poderíamos aqui fazer mais uns 2 episódios falando desse assunto. Mas nós precisamos encerrar. Indiane, eu quero te agradecer. Espero que surta um resultado muito bom aí para alguém que está passando por essa situação. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite para estar aqui tratando desse assunto que está acometendo pessoas aí também dentro das nossas igrejas, por aí também. Se você é um pastor agora, tem uma dica aí para lidar um pouco com essa situação. E muito obrigado, Diane, por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, nós estamos encerrando mais este programa Tereré com Fé, aqui esperando que Deus venha alcançar vocês, Jesus venha alcançar vocês aí. Nós queremos ser um canal de bênção para a vida de vocês. Você ainda que não visitou o nosso canal no YouTube, corre no YouTube, digita no campo de busca lá Tereré com Fé, já vai aparecer lá os nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com alguém, principalmente este vídeo de hoje, porque é um assunto muito importante para muitas famílias aí. Nós aprendemos que não se trata de classe social, não se trata de fé, não se trata aí de ser mais bonito ou mais feio, mas se trata de uma doença
de um problema espiritual. Então, ajude alguém que está passando por esta mesma situação. Beleza, pessoal? Indiane, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar o seu agradecimento aí? E eu estou me esquecendo de uma coisa, Indiane. Para quem quer te encontrar, a sua rede social, como é que te acha lá no Facebook, no Instagram? Tá certo. Eu também quero agradecer. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, tá? E nas minhas redes sociais está Indiane Caroline. Tanto no Facebook como no Instagram. Indiane Caroline, pode me procurar lá que vai me achar. Nós vamos também deixar na descrição do nosso vídeo, assim que nós fizermos a edição e colocarmos no nosso canal do YouTube, nós vamos deixar o contato de trabalho da Indiane na descrição do nosso vídeo. Você que gostou dela, que quer conversar um pouco mais sobre o assunto, pode chamar ela pelo WhatsApp, pode ligar para ela. Ela com certeza vai se disponibilizar aí a te ajudar também. Não é isso mesmo, Diane? Isso mesmo. Maravilha, pessoal. E este foi mais um programa Tereré com Fé. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado.